Paz do Senhor Jesus, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de todos. Nessa hora eu quero falar uma palavra de Deus para o teu coração, palavra bastante conhecida. Se encontra no livro de João, do seu capítulo 14, do seu versículo 6, que vai dizer: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nenhum homem vem ao Pai senão por mim. Todos nós conhecemos esta palavra, ela é bastante conhecida. Aonde vai falar a respeito do dia a qual o Senhor se reúne agora com os discípulos, logo após uma santa ceia, aonde o Senhor enxuga e lava os pés dos discípulos. A Bíblia diz que logo após esse episódio, Jesus ele começa a expressar algumas verdades, a falar algumas verdades da qual os discípulos ainda não sabiam. Porque todos nós sabemos que Jesus ele preparou os discípulos para que pudesse propagar a palavra do Senhor, para que pudesse propagar um novo evangelho. E Jesus Cristo ele agora está preparando os seus discípulos para expressar ao povo a palavra do Senhor, a respeito da nova aliança, a respeito de Jesus Cristo, do seu sacrifício que ele estava prestes a fazer na cruz do Calvário pela humanidade. E a Bíblia diz que nesta feita, Deus ele começa a falar para os discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, quando a palavra do Senhor ela expressa a respeito de caminho, logo nós vamos conjecturar em nossas mentes um caminho a qual a gente tem por objetivo chegar em algum lugar, tem por objetivo chegar em algum alvo. Vamos supor que você vai à casa de alguém e você diz: Eu vou para a casa de fulano e vou traçar este caminho. Só que para chegar na casa dessa pessoa existe dois caminhos. Existe um caminho de facilidade e um caminho de muita dificuldade. E quando Jesus ele fala: Eu sou o caminho, é porque ele queria dizer para os discípulos que não existe outro caminho, que não existe atalho, que não existe caminho de facilidade, mas que ele era o caminho. Porque todas as vezes que Jesus Cristo ele estava na terra, ele habitou com os seus discípulos, ele mostrou para os discípulos de que forma os discípulos teriam que se comportar. Jesus ele foi a cópia perfeita de alguém que se deve andar na presença de Deus. Ele diz: Eu sou o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas infelizmente há pessoas que escolhem outro caminho, e este caminho não é o caminho de Deus, porque a própria palavra do Senhor fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é caminho de morte. E nós sabemos que Satanás, ele que é a morte, ele que tem morte para as pessoas. Infelizmente, os caminhos que as pessoas querem traçar são caminhos de facilidade, são caminhos que vai trazer prazeres para a sua carne. Mas só que no livro de Mateus, do seu capítulo 16, do seu versículo 24, Jesus ele vai ensinar para os discípulos que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus queria dizer para os discípulos que era para eles negar a viver de facilidade, se negar a viver no conforto, se negar a viver nos prazeres da carne, se negar as suas próprias vontades, o seu eu, os seus desejos. Porque eu não acredito em um evangelho que é fácil, um evangelho que não te traz dor. Eu não acredito em um evangelho que não te traz marcas, que não te traz cicatrizes, porque o próprio Jesus, quando ele andou na terra, ele não foi recebido. É tanto que a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Jesus ele era rejeitado, mas havia sim multidões de pessoas que ouviam a sua palavra, e também havia multidões que estavam ali para querer milagres. Aí Jesus fala para o display: quem quiser me seguir, quem quiser seguir este caminho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas as pessoas, elas querem se render a um evangelho de facilidade, um evangelho onde não te obriga a ser diferente, porque a Bíblia diz que há uma diferença entre os que servem e o que não serve. Porque se não houvesse diferença, quando eu retornei para a presença de Deus, eu ia me adequar da personalidade do mundo, eu não ia mudar. Eu não ia tirar o brinco que eu usava, eu não ia tirar o cabelo loiro de luzes que eu usava, eu não ia tirar as vestes devassas que eu usava no mundo.
Então há uma diferença. Se você escolheu viver com Cristo, se você escolheu traçar este caminho que é Jesus Cristo, que é um caminho de vida, tem que haver diferença. Alguém tem que olhar para você e tem que dizer: olha como fulano mudou, olha como ele é, olha como ele era e olha como ele se encontra agora. Existe sim uma diferença. Só que as pessoas elas querem vir do Egito e querem trazer as coisas do Egito e permanecer desta forma na igreja. É que se compara a glória que é de ser revelada. Nós não temos que se alegrar em bem materiais, nas coisas que são passageiras, nas coisas que vão passar, porque as coisas deste mundo passam, mas a promessa da salvação de Jesus, ela não vai passar. Ela não vai passar. As pessoas elas estão iludidas em si próprio, em achar que o evangelho é de felicidade. Alguém está vivendo um momento de felicidade que é passageira. Esta felicidade é conduzida pelo adversário. Estes prazeres da tua carne não é prazer, aleluia, perpétuo, é prazer de momento. E este prazer de momento uma hora vai acabar. Uma hora você vai se frustrar. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: o nosso Deus, Ele não falha. Tem uma nova Jerusalém preparada para nossas vidas. E a Bíblia fala no livro de Apocalipse que lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia, porque as coisas eram passadas e tudo se fez novo. E a Bíblia diz que o Senhor habitará conosco. E ainda ontem, quando eu estava a orar ao Senhor e meditar a respeito destas coisas, eu comecei a falar com o Senhor. E comecei a pensar no meu pensamento, dizer e expressar para Deus, dizer como é que pessoas elas se rendem a um curto espaço de tempo. Irmãos, cuidado com esse tempo que você tem reservado para o pecado. Cuidado, com este momento que você tem reservado para fazer práticas que não convém de Deus. Só porque enquanto eu estava orando ao Senhor, comecei a falar com Deus, dizer: meu Pai, quantas pessoas existiam entre nós, quantas pessoas compartilhou de alegrias conosco, quantas pessoas tiveram aqui na terra em carne e osso, onde sorríamos junto, onde andávamos junto, e de repente morreu. Irmãos, você tem que entender que você não é imortal. Você tem que entender que você tem que conservar uma vida com Deus para que você venha ter salvação quando você morrer. Porque Jesus diz: ei, quem crê em mim jamais morrerá, viverá eternamente. Quando Jesus fala que viverá eternamente, Ele está se referindo à vida eterna lá na glória. Não é a vida aqui na terra, neste mundo de maldade, neste mundo de tribulações, onde há muitas pessoas com corações enganosos. E o que eu estava falando, pessoas, elas nascem, elas vivem na presença de Deus, elas vão para a igreja, compartilham de momentos na igreja, recebem renovo dos céus, recebem dons espirituais, e de repente, por conta de um prazer da carne, se distancia da presença do Senhor. E o que é que acontece? Uma vez que você se distancia da presença do Senhor, uma vez que você anda na presença do Senhor, Satanás, ele fica irado com a tua vida. Sabe o que é que acontece? Ele fica armando projetos para quando você sair da presença de Deus, para quando você se render ao seu momento de pecado, ele te lançar no mundo e projetar morte para você. Porque quando você não está com o dono da vida, você está sujeito à morte. Quando você não está dentro da casa do Senhor, você está à mercê das coisas do mundo, mercê dos projetos de Satanás. O que é que acontece? Pessoas acabam morrendo. E quando eles morrem, não é no seu melhor momento com Deus. Quando morre, é no seu momento, assim, no curto espaço de tempo de pecado. E agora eu te pergunto, para onde foi esta alma? Para o inferno. Infelizmente foi para o inferno. Teve a oportunidade de receber o dono da vida. Teve a oportunidade de viver com Cristo as alegrias, as tristezas também, porque não é fácil. O próprio Jesus, ele era rejeitado. O próprio Jesus, ele era rejeitado na sua casa, na sua família. Pessoas menosprezavam, pessoas criticavam, pessoas queriam lançar ele do penhasco abaixo. O evangelho não é fácil, meus irmãos. Mas o que nos mantém firme é saber que haverá uma glória revelada. Haverá uma salvação para mim, para a tua vida. O que é que você está perdendo tempo neste momento de prazer da sua vida? Renuncie esse pecado, renuncie este mal, porque Deus ele tem forças para te dar, Ele tem alegrias para te dar. Irmãos,
Quem sabe você olha para mim, alguns até me criticam, alguns até começam a conjecturar coisas sobre mim que não existem, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho mantido minha fé no Senhor. Eu tenho mantido firme, focado na salvação. Eu poderia estar no mundo me prostituindo. Eu poderia estar no mundo vivendo os prazeres da carne. Eu poderia estar no mundo fazendo todas estas coisas, porque o mundo tinha popularidade para me dar. O mundo tinha coisas boas para me dar, coisas que eram passageiras, mas eu escolhi viver com Cristo. Sabe por quê? Porque a qualquer momento uma trombeta há de soar. O nosso Criador, ele vai voltar, porque quando ele vai para a glória, ele fala para o discípulo, o anjo que estava levando Jesus Cristo, ele fala para o discípulo: ei, por que estás triste? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para a glória, ele há de voltar para buscar uma igreja. Eu quero te perguntar, você está perdendo tempo por quê? Porque nesse momento de pecado que você tira para dizer, eu vou me desgarrar, eu vou sair do evangelho, eu não aguento mais. É o momento que Satanás está planejando morte para você, aonde o espírito da morte tem rodeado a tua casa, aonde o espírito da morte tem visitado o teu quarto, tem traçado teus caminhos. Quantas pessoas têm morrido de acidente, quantas pessoas dão um infarto do nada, quantas pessoas morrem, mas neste momento que eles morrem não é o momento que eles estão com Deus, mas é o momento que eles se distanciam da presença de Deus. Ei, cuidado com você que está pensando em sair da presença. Satanás, ele está planejando morte para você, e é morte eterna no fogo do inferno. Mas eu quero te pedir, pelo amor de Deus, abrace a oportunidade que Deus ele tem te dado. Abrace a oportunidade que o Senhor tem te dado de permanecer dentro de casa. Se porventura você se encontra como filho pródigo que saiu dos caminhos da sua casa, que pegou a sua herança, que foi soberbamente viver as coisas do mundo, se porventura você está como este filho pródigo e você percebeu que o mundo não é o teu lugar, volta depressa para casa, porque o Pai te espera. A Bíblia diz que ele saiu, ele gastou tudo. Mas quando ele viu que as coisas não estavam boas para lá, quando ele começou a pensar que na casa do Pai era melhor, a Bíblia diz que ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Deus está dizendo nesta noite: ei, decide levantar, vem ter comigo porque eu tenho vida para você. A Bíblia diz que quando ele se levanta e vai para a casa do seu pai, a Bíblia diz que quando seu pai avista ele, seu pai abraça ele, seu pai beija ele, seu pai não olhou para as vestes que estavam sujas, seu pai não olhou e nem olhou para o que ele praticou, deixou de praticar. A Bíblia diz que o seu pai o beijou. Deus está dizendo aí, quando você decidir se levantar e vir para mim, eu não vou me importar com as vestes sujas, sabe por quê? Porque tenho eu reservado veste nova. Eu não vou me importar com as vestes sujas, porque tenho reservado vestes limpas e tenho reservado o anel. Sabe o que significa anel? É aliança, é compromisso. Deus está dizendo: quando você decidir viver para mim, filho, eu tenho um anel novo para colocar no teu dedo. Eu tenho uma nova aliança para constituir sobre a tua história. Então somente volta. A Bíblia diz que até festa teve. Até festa teve, meus irmãos. Não perca seu tempo vivendo. E quando eu estava orando ao Senhor, eu me entristeci muito. Eu me entristeci muito porque, infelizmente, muitas pessoas desceram à sepultura sem salvação. É orando, é me separando de pessoas que vai me corromper. A Bíblia fala no livro de Gálatas: andar em espírito para não cumprir as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Se você andar em espírito, se você fazer as coisas para o reino dos céus, se você pensar nas coisas do alto, você vai permanecer firme. Pessoas, elas são corruptas. Se você anda com alguém que vai te corromper, renuncia a esta pessoa, mas não renuncia com amor. Ela vai entender. Começa a se retirar, começa a fazer momentos de oração, começa a ir para a igreja. Quando eu voltei para Jesus, eu renunciei todas as minhas amizades. E a minha amizade que eu tinha era senhoras da igreja, anciãs, mulheres de Deus, mulheres que tinham raízes na presença do Senhor. E desta forma eu permaneci firme. Então Deus está te despertando nesta noite. Aproveita a oportunidade que eu te dou. Só porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Viva para o Senhor, porque Deus, ele tem vida para te dar. Aproveite esta vida. Lembre-se que há uma glória para ser revelada. Quando eu comecei a imaginar
o que Deus ele tem preparado para nossas vidas. O banquete, a felicidade, os risos, as alegrias. Só de imaginar que não haverá mais dor. Só de imaginar que eu não vou ser mais frustrado. Não vai haver mais frustração na minha vida. Eu não vou ter enfermidades. Eu não vou passar por momentos de dificuldade. Só de imaginar isso, meu coração enche de alegria. Meus irmãos, não troque esta glória por um minuto de tempo, por um curto espaço de tempo. Não troque. Renuncie o seu pecado. Se você acordou hoje, peça perdão a Deus. Se policie. Porque amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Se você conquistou sua salvação hoje, lembre-se que amanhã é outro dia para você conquistar. Não é porque você há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, ou alguns meses atrás, você estendeu a mão e aceitou Jesus. Não é porque você fez isso que você está salvo já, não. Teu nome está escrito no livro da vida, não. Não se iluda com isso. A salvação ela é conquistada todos os dias, porque todos os dias o pecado bate na minha e na tua porta. Que Deus em Cristo vos abençoe. Não deixe de renunciar, porque a renúncia ela te fará forte e firme. Outro dia eu conto um pouco a respeito da minha volta para Jesus. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.